Olá, meninas! Vocês já sentiram que estavam sempre se adaptando, mas nunca era o suficiente? A sensação de que seus limites eram apenas sugestões para o outro? Imagine estar em um relacionamento onde suas necessidades são constantemente ignoradas. Isso é assustador, não é? No vídeo de hoje, vamos explorar como um narcisista transforma seus limites em armas. Sim, isso mesmo. Ao invés de respeitar suas fronteiras, eles manipulam cada pequeno espaço que você tenta criar. Já parou para pensar como isso pode afetar sua autoestima? O que acontece quando você se vê dentro desse jogo psicológico, sem saber como escapar? E se eu te dissesse que isso está mais próximo da sua realidade do que você imagina? Você pode estar lidando com um narcisista e nem perceber. Fique comigo enquanto desvendamos essas táticas e como isso pode impactar sua vida. Prepare-se para abrir os olhos e entender como proteger o seu eu interior. A chave está em reconhecer esses sinais sutis que muitas vezes passam despercebidos por nós. Vamos juntas nessa jornada de autoconhecimento e empoderamento. O que você faria se pudesse retomar o controle? Nesse vídeo, vamos descobrir. Número 1. Manipulação emocional. Sabe quando você se sente culpada por algo que não deveria? Isso é uma das táticas mais comuns que os narcisistas usam. A manipulação emocional. Eles têm esse jeito peculiar de torcer as palavras e as situações, fazendo você acreditar que é a responsável por tudo, mesmo quando claramente não é. É como se eles pegassem seus sentimentos e os jogassem de volta em você, criando uma bola de neve de culpa que vai crescendo. Você começa a se questionar: será que eu realmente estou sendo egoísta por querer meu espaço? Essa dúvida é a ferramenta deles, um jogo sutil que te deixa sem chão. Com o tempo, você percebe que essa manipulação não é algo isolado. É uma estratégia. Cada vez que você tenta impor um limite, eles distorcem a situação, fazendo você se sentir como a vilã da história. É uma dança estranha, onde você tenta se proteger e acaba se sentindo mal por isso. A verdade é que eles têm um talento especial para fazer com que você se sinta inadequada por simplesmente querer algo que é seu por direito. E é fácil se perder nesse labirinto emocional, onde a culpa se torna uma constante. E então, você começa a ceder. A pressão de se sentir culpada é tão intensa que acaba desistindo de seus próprios desejos e limites. Isso é exatamente o que eles querem. Eles conseguem fazer você acreditar que suas necessidades são menos importantes do que as deles. Com o tempo, você vai se sentindo cada vez mais pequena, enquanto eles crescem em cima da sua fragilidade emocional. É como se você estivesse constantemente se desculpando por existir. As palavras deles se tornam uma espécie de lei que ecoa na sua mente. Você se encontra repetindo para si mesma que deve ser mais compreensiva, que precisa abrir mão de algumas coisas para manter a paz. Mas a paz vem com um preço muito alto, e esse preço é o seu bem-estar emocional. Você acaba se tornando refém dessa dinâmica, e a culpa se transforma em uma corrente invisível que te prende. É nesse cenário que você percebe que a manipulação emocional não é apenas uma questão de palavras, mas um ataque direto à sua autoestima. Você começa a questionar suas próprias percepções, e isso é devastador. A linha entre o que é certo e o que é errado se torna cada vez mais turva, e a única certeza que você tem é a de que precisa recuperar o controle de sua vida. Número 2. Desvalorização de limites. Quando falamos sobre limites, é quase como se estivéssemos falando de um território sagrado. Cada um de nós tem o direito de definir até onde podemos ir e o que estamos dispostos a aceitar. Contudo, para um narcisista, esses limites são apenas barreiras a serem derrubadas. Eles não respeitam o que você estabeleceu e, muitas vezes, fazem questão de ignorar completamente o que você sente. É como se suas necessidades fossem apenas um detalhe insignificante na narrativa deles. E assim, você se vê em um ciclo vicioso. Cada vez que você tenta afirmar um limite, eles respondem com desdém, como se você estivesse sendo exagerada, ou pior, imatura. Esse desrespeito constante, que parece pequeno no começo, vai se acumulando, e a sensação de ser desvalorizada se torna insuportável. Cada vez que você cede, uma parte sua se despedaça, e a pessoa que você era começa a se apagar. Você se pergunta: por que é tão difícil dizer não? A resposta é simples, mas dolorosa. Eles conseguem fazer você acreditar que seus limites são uma ameaça à relação, e isso cria um mecanismo de submissão. Você começa a se sentir responsável pela felicidade do outro, como se sua própria felicidade não merecesse a mesma consideração. Isso é um jogo de poder disfarçado de amor,
e você acaba perdendo a batalha. Na prática, essa desvalorização de limites é um empurrãozinho que leva você a uma zona de conforto que, na verdade, é uma prisão. Você se habitua a ceder, a se adaptar para evitar conflitos, até que chega um ponto em que você não sabe mais quem realmente é. Sua identidade se mistura com as expectativas deles, e você se sente como uma sombra da pessoa que costumava ser. E quando você finalmente tenta se afirmar, a resposta deles é muitas vezes uma risada ou uma crítica. É aí que você percebe a profundidade do desrespeito. A luta para reafirmar seus limites se torna um campo de batalha emocional, e cada vitória é conquistada com muito esforço. É um processo desgastante, mas necessário para que você possa se reencontrar e reaver o que é seu por direito: sua voz, suas necessidades e principalmente o respeito que merece. Número 3. Gaslighting é uma forma de abuso psicológico na qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade. O gaslighting é uma técnica tão insidiosa que muitas vezes nem percebemos que estamos sendo manipuladas. Quando um narcisista percebe que estabelecemos um limite, ele pode começar a distorcer a realidade para fazer a gente duvidar de si mesma. É como se, a cada vez que tentamos afirmar nossas necessidades, ele respondesse com um "você está exagerando" ou "isso não é verdade". E a gente fica ali, questionando se realmente está sendo irracional. É uma confusão que deixa a gente perdida, como se a nossa visão do mundo estivesse sempre em xeque. E o pior é que essa tática não envolve apenas a negação das nossas necessidades, mas também a reinterpretação do que já aconteceu. Um narcisista pode transformar um momento em que você se sentiu desrespeitada em uma situação em que você, na verdade, estava sendo muito sensível. Essa mudança de narrativa faz com que você sinta que não tem o direito de se sentir mal. E com isso, a sua confiança despenca, enquanto ele vai se sentindo cada vez mais poderoso. Com o tempo, você pode começar a questionar suas próprias memórias e emoções. Você se pega pensando: será que eu realmente pedi isso? Ou será que eu estou sendo justa? Essa dúvida constante é um dos efeitos mais devastadores do gaslighting. É uma forma de controle que torna difícil distinguir o que é real do que é manipulação. E quando você finalmente percebe, muitas vezes já está tão desorientada que não sabe como se libertar. A sensação de confusão pode ser debilitante. Você pode se sentir sozinha, como se estivesse presa em um labirinto, sem saber como encontrar a saída. As suas próprias necessidades parecem um eco distante, e a sua voz interior começa a se calar. É uma batalha interna que se torna cada vez mais difícil de vencer. E enquanto isso, o narcisista continua a se alimentar dessa insegurança, reforçando sua posição de poder. No fim das contas, o gaslighting é uma forma de desmantelar a sua realidade, de fazer você se sentir insegura e vulnerável. A luta contra isso é muitas vezes uma luta solitária. É preciso coragem para enfrentar essa manipulação e reconstruir sua percepção de si mesma e do que você merece. E, embora a jornada possa ser longa, é essencial lembrar que a sua verdade importa. Número 4. Retaliação. Quando você finalmente consegue impor um limite, é quase como acender uma luz em um lugar escuro. Mas para um narcisista, isso é como acionar um alarme. Eles não lidam bem com a ideia de que alguém se recuse a ceder. E é nesse momento que a retaliação entra em cena. A primeira coisa que pode acontecer é o silêncio. Um silêncio pesado que se arrasta e faz você se sentir culpada por ter se afirmado. É uma tática sutil, mas poderosa, que faz você questionar se realmente deveria ter colocado aquele limite. A rejeição também é uma forma comum de retaliação. Eles podem passar a ignorar suas mensagens, evitar contato e até fazer você se sentir invisível. É uma maneira de mostrar que, ao tentar se proteger, você está, na verdade, se isolando. O que deveria ser uma afirmação de suas necessidades se torna uma fonte de dor. Você começa a se perguntar se o limite valeu a pena, se realmente é tão importante assim. E, claro, a crítica vem como um golpe direto. Eles podem usar palavras afiadas para desmerecer o que você disse ou fez. Você sempre faz isso. Você é tão sensível. Ou, isso é só coisa da sua cabeça. São frases que podem ecoar na sua mente e fazer você se sentir pequena. Cada crítica é uma tentativa de desmantelar sua autoconfiança e reverter o limite que você tentou estabelecer.
É como se eles quisessem te empurrar de volta para o lugar onde você se sentia vulnerável e controlada. Essa retaliação pode se manifestar de várias formas, e nem sempre é explícita. Às vezes, é uma mudança sutil no comportamento, como um olhar desaprovador ou um comentário sarcástico que faz você se sentir mal. Outras vezes, é uma explosão direta de raiva que deixa você sem palavras. O que importa é que a mensagem é clara. Eles não querem que você se afirme. E à medida que você se sente mais pressionada, a tendência é recuar, mesmo que isso signifique abrir mão do que você realmente precisa. Com o tempo, essa dinâmica pode se tornar um ciclo. Você impõe um limite, ele retalia, você recua. É um jogo de poder que pode ser exaustivo. Cada recuo só reforça a ideia de que eles estão certos e você está errada. E assim, o controle deles sobre você se intensifica. Reconhecer essa retaliação é o primeiro passo para quebrar o ciclo e recuperar sua voz. Número 5. Reforço de controle. Sabe, é impressionante como a manipulação dos limites pode criar um verdadeiro labirinto emocional. Quando estou dentro de um relacionamento com um narcisista, percebo que cada vez que tento estabelecer um limite, é como se eu estivesse dando um passo em direção a uma porta que, na verdade, nunca se abre. É como se a única coisa que eu conseguisse fazer fosse me sentir cada vez mais presa em uma teia de controle, onde ele sempre parece estar no comando. A sensação de impotência é avassaladora. Uma das coisas que mais me impressiona é como eles conseguem transformar a dinâmica do relacionamento. Ao ignorar ou distorcer meus limites, o narcisista não só se coloca no centro das atenções, mas também faz com que eu comece a duvidar de mim mesma. Fico me perguntando: será que eu estou sendo exagerada? Será que estou pedindo demais? É um jogo de manipulação que, muitas vezes, me deixa sem saber qual é a realidade. A dependência emocional que se forma é quase como se eu estivesse amarrada a uma corda invisível. E não é só a dependência emocional. Com o tempo, percebo que essa manipulação também cria uma dependência financeira. O narcisista tem uma habilidade incrível de desviar recursos ou controlar gastos, tornando difícil para mim tomar decisões independentes. Cada vez que tento reivindicar meu espaço ou minha autonomia, parece que ele encontra uma maneira de me puxar de volta, como se eu fosse um fantoche em suas mãos. Isso faz com que a luta para me afirmar se torne ainda mais desgastante. Além disso, a confusão que eles criam ao distorcer a realidade é exaustiva. A cada tentativa de me firmar, sinto como se estivesse jogando um jogo em que as regras mudam constantemente. O narcisista utiliza esse poder para manter sua posição dominante, e eu me vejo presa em um ciclo de validação constante. É como se eu tivesse que provar o tempo todo que minhas necessidades são reais, enquanto ele se posiciona como a voz da razão. No fundo, percebo que esse controle é uma forma de manter a relação desequilibrada. Cada vez que eu recuo ou me sinto culpada por estabelecer um limite, o narcisista ganha mais poder. É um ciclo vicioso que parece não ter fim. E, em meio a tudo isso, eu me pergunto se algum dia conseguirei me libertar dessa dinâmica que me mantém tão dependente e insegura. E aí, meninas? Vocês já pararam para pensar em como os narcisistas podem realmente manipular nossos limites? É assustador, não é? Mas aqui está o ponto. Saber é poder. Agora que você conhece essas 5 maneiras, você pode se proteger e fortalecer suas barreiras emocionais. Lembre-se, não é sobre ser rígida e fechar-se ao mundo, mas sim sobre manter sua essência intacta. E falando em limites, como você se sente ao estabelecer os seus? Já teve a experiência de um narcisista tentando ultrapassá-los? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ajudar outras mulheres a se sentirem menos sozinhas nessa batalha. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Temos muito mais por vir. Lembre-se, você merece amor e respeito, sem joguinhos ou manipulações. E uma última pergunta: qual será o seu próximo passo para reforçar seus limites? Pense nisso e vamos juntas nessa jornada de autoconhecimento e empoderamento. Até a próxima!